pessoal, tá começando mais o Extremo Cast, mas dessa vez a gente vai estar gravando algo especial para vocês, né? Foi um ano muito interessante, foi um ano que eu tive muito aprendizado dentro do Extremo Cast. Para começar, para vocês entenderem, o Extremo Cast ele é a união de 3 pessoas que se amam, se gostam, se respeitam e precisava desse momento. O Extremocast ele nasce da união de 3 amigos que queriam fazer a diferença, nem que seja só para nós 3 mesmo. E interessante que disso tudo a gente tirou uma grande lição. O quanto é importante a gente fazer aquilo que a gente ama e o que a gente gosta. A gente sempre gostou de debater política, de fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que seja por um instante. E um dos episódios que me marcou bastante foi com a Karina Tigre, porque ali a gente via a diferença de gerações escancarada e ela mostrou pra gente o quão importante estava sendo o nosso trabalho aqui, a nossa militância, o nosso processo para a vida dela. Uma mulher de 21 anos que está construindo ainda a sua maneira de pensar, a sua maneira de se expressar dentro do jornalismo, com muita luta, muito amor, muita dedicação e uma batalha constante para conquistar o espaço dentro da periferia, que é o jornalismo periférico. E ela mostrou para mim que o processo que a gente estava fazendo até aquele momento estava sendo correto. Então, quando eu me deparo com o Extremo Cast e, já escuto o primeiro episódio de uma apropriação, parecia que eu tava sentada aqui com vocês, por isso eu tô até emocionada, porque agora eu tô sentada. Vocês contando e de uma maneira muito assim, parecia que eu tava na casa assombrada com vocês e tudo mais. Quem está aí? Outro gato! De que a história também é minha, assim, sabe? De que eu me sentia, assim, representada. Assim, falei, mano, é isso aí, ó. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que a gente tem no episódio. Eu falei, mano, isso aí tinha que tá. Então, tem um movimento, assim, da juventude, de nós aqui, que tá, causando muito impacto e que isso precisa estar registrado. Toda a nossa história tem muita potência, assim, Ai, então você vai me fazer chorar. Mas era sobre isso que eu ia trazer. Então, quando eu finalizei esse estudo e o que eu quero continuar com vocês, tô escutando aí o podcast de vocês, isso é um acervo, gente, científico, incrível que vocês estão fazendo. E agora trazendo convidados que estão, trazendo novas coisas. É um movimento muito foda. Eu acho que eu tô falando isso porque, mano, continuem, porque isso vai servir de inspiração pra muita gente. Essa parada que vocês estão fazendo é uma parada muito diferente, muito, assim, representativa. É um processo muito foda de resistência, sabe? Porque o que vocês viveram, quando vocês trazem a adolescência, e quando a gente começa a discutir que a adolescência não foi só um momento de divertimento, de distração, vocês estavam resistindo ali a todo momento, de vocês fazerem a sua música, vários impedimentos, tenho certeza, para vocês fazerem isso, sabe? E vocês trazendo aqui na comunicação, informando isso, gente, isso é muito foda, assim, muito foda mesmo. E... outra lição que eu tive muito grande foi quando nós gravamos sobre pessoas que infelizmente passam e ainda estão passando por dificuldade de ter a sua moradia. A gente esteve com a Sandra, e Sandra, um beijo no coração de vocês são guerreiros, espero que a partir do ano que vem tenham melhorias ainda para as pessoas que estão com esse problema de ocupação, que ainda tem esse problema de não ter o seu teto, né? Que é o mínimo de dignidade que uma pessoa pode ter. E isso me deixou muito comovido, me deixou muito estressado, mexeu muito comigo, porque uma coisa é mexer com adultos, mas quando tem criança no meio, isso pra mim corta o coração. E ali foi onde eu vi que a gente precisa continuar com essa batalha, né? Desmistificar
o que tem, que ainda é jogado para o público como simplesmente pessoas desocupadas, pessoas que querem ter o que é do outro, quando na verdade são pessoas que só querem ter o seu teto, ter o mínimo de dignidade para poder sobreviver, né? Marcou muito. Assim, o Guto, a Carol, eles ensinaram muito pra gente. Posso dizer que tudo que eu sei hoje foi porque eu tentei absorver o máximo dos ensinamentos deles. As pessoas vinham, sim, naquela esperança de, vou pegar um espacinho. Se der certo, Deus. Se não der, paciência. Outros já vinham mesmo na esperança. Vou sair do aluguel, vou construir minha casa. É aqui que eu vou firmar, vou plantar minhas raízes. O processo todo foi acontecendo, porque a CDHU de imediato ela já entrou com o processo de reintegração, né? Passando as 48 horas, não tem mais como fazer a reintegração sem um mandado judicial. Nós entramos da sexta para o sábado, 5 horas da manhã, então eles só tiveram conhecimento na segunda, aliás, o fórum sábado na segunda. E aí a gente foi se organizando, montando os barraquinhos, tinha que ficar as pessoas... Realmente tinha que ficar ali para não haver nenhuma retaliação contra as pessoas que estavam. E aí a gente ia se revezando e foram chegando mais e mais pessoas e a gente explicando, olha, é um processo de luta, a gente tem que lutar, ficar o máximo de tempo aqui dentro para que não fique poucas pessoas, para não serem ameaçadas, para não sofrer nenhuma violência. E a gente deu sorte também porque o terreno ele era todo murado, então só tinha uma entrada. E durante muito tempo a gente ficou só com uma entrada, depois a gente colocou um portão, cada morador tinha sua chave. Foi bem interessante, eu acho que isso nos preservou bastante também. Nem a polícia entrava aqui. E nisso a gente foi se organizando. Se precisava ir até a CDHU, a gente ia todos em massa, tinha que ir. Ficava uma equipe protegendo os barracos, protegendo os pertences. Os outros iam para a luta, na volta se organizava em assembleia, debatia tudo que tinha acontecido na reunião, e é isso, eles sempre falavam que não tinha como a gente ficar aqui, porque já tinha um projeto, e esse projeto eles nunca apresentaram. Na verdade, foi feito um estudo, pelo que eu entendi, não teve verba, não deu continuidade para que fosse elaborado esse projeto. Então, morreu esse argumento aí depois de um tempo. Para construir moradia popular, não havia possibilidade de colocar os moradores na demanda do terreno, porque já existia uma fila enorme, e a gente sabe que essa fila existe desde que o mundo é mundo. Sim. E que essas pessoas vão continuar na fila porque, infelizmente, a corrupção... E aí a gente vai entrar em outro detalhe importante, que quando vai sair um empreendimento, algumas pessoas são privilegiadas, conseguem ali uma quantidade de chaves, e aí dá para determinadas pessoas, e aquelas pessoas que estão na fila, que não são de movimento organizado, que não estão ligadas a nenhum dessas organizações, elas vão continuar na fila. E detalhe que muitas pessoas que estavam aqui, elas estavam nessa fila, né? E continuam, porque aqui ainda não foi regularizado, não foi definido o que vai acontecer com essa demanda que mora aqui. E aí esses argumentos todos a gente foi debatendo e juntos a gente foi aprendendo como se organizar. Então, assim, eu procurei absorver o máximo mesmo. E outros episódios que veio marcar muito para mim, e creio que os outros integrantes, né, o Will e o Fábio vão dizer também, foi do Márcio Ricardo. O Márcio é um cara que, eu falei até no episódio, levou 10 anos para poder conhecer um trabalho que o cara vem plantando todos os dias ali, mas que foi muito gratificante porque eu peguei ele no ápice da maturidade do trampo dele. Então, tipo, é um cara com 30 e poucos anos, na mesma faixa etária de idade que eu, que ainda tem muita lenha para queimar, tem muita diferença para fazer, mas que me tocou muito com os versos dele, com a vida dele, o pouco de contato que eu tive com ele, e eu falo isso para ele, quem me conhece sabe, essa questão de energia. Quando eu me conecto com a energia positiva, e a do Márcio foi isso, eu vejo que ali eu tenho um novo amigo, entendeu? Um novo parceiro de guerra, olhar para a trincheira, que é o que a gente fala, né? E ver mais um guerreiro nessa trincheira. Oi, me desculpa. É que passa tanta coisa pra
pela minha cabeça que às vezes eu fico meio distraído, parece que eu sou meio mal educado, mas eu não sou. Eu nem ofereci pra vocês querem? É Fanta. Sabe, Fanta refrigerante, Fanta laranja, aquilo que você tomar em excesso pode fazer mal? É sério, se você tiver gastrite, tomar muito, pode dar até uma úlcera, experiência própria. E as pessoas dizem, o Márcio, ele é louco. Ele fez uma poesia com o nome de refrigerante Fanta. Calma, eu vou explicar pra vocês. É que domingo agora faz 10 anos que eu perdi meu pai. E até hoje, quando eu chego em casa, eu bato na porta e falo, boa noite, pai. Até hoje a ficha não caiu. De tanto que eu amo ele, de tanto que eu gosto dele. E as pessoas perguntam, mas Márcio, por que Fanta? É que toda vez que eu vejo uma latinha de Fanta, eu lembro do meu pai. Dizem que eu pareço ser arrogante por eu passar pelas pessoas e nem sempre cumprimentar. Mas nenhuma dessas pessoas que dizem isso pergunta como está a minha cabeça e o meu coração. Uma vez, quando eu era mais novo, eu fui na Avenida Vereador José Diniz, na oficina mecânica chamada Casas Fernandes de Pneus, no trabalho do meu pai. Chegando lá, meu pai deu um pneu para mim e outro para minha irmã. A gente ficou assim, ó, rodando, brincando, na disputa de qual pneu era o mais rápido, mano. Era da hora. De repente veio um cliente tão satisfeito pelo trabalho realizado pelo meu pai e deu uma caixinha pro meu pai. Sabe, gente, caixinha, sabe? Sabe, caixinha? Não, gente, nesse tipo de caixinha não. É mano, é dinheiro, bufunfa, sabe? E meu pai, todo contente por dar um agrado pra gente, chegou na minha irmã e disse, compra um refrigerante pra você e outro pro seu irmão. Só que eu amo Coca-Cola. Mas minha irmã saiu correndo na frente, comprou uma latinha de Coca. Você sabe aquela treta de irmãos? Quando compra uma coisa, tu quer comprar diferente? Daí eu fui lá e comprei Fanta. Sabe, Fanta refrigerante, Fanta laranja, aquilo que você tomar em excesso pode fazer mal. É sério, se você tiver gastrite, tomar muito, pode dar até uma úlcera, experiência própria. E agora eu pergunto pra vocês. Você sabe o que é saudade? É quando muita gente diz que você é foda, mas que você mais queria não está em sua volta. Dói quando a pessoa junta o poeta e a pessoa. Ainda que eu seja a mesma fita na foto, eu também tenho problemas, derrapo, levanto, choro. Eu odeio acordar irritado. E ninguém aqui tem culpa. É que de tanto falar que eu sou pesado. Tá foda aguentar minha própria coluna. Sou eu que me carrego nas costas, seco minhas próprias lágrimas, compro minha própria Coca-Cola e vou capingando no hospital tomar soro. E o dia tá lindo com essa noite. Eu nem sei porque eu sinto tanta raiva. Talvez seja por eu escrever tanto e quase ninguém entender a minha fala. Eu só falho. E na Folha, foi o único jeito que eu encontrei de trocar ideia com meu pai. A gente escreve poesia pra conversar com meu pai, pra trocar ideia com meu pai. Já que ele não tá em carne e osso presente, pelo menos que ele possa estar um pouquinho assim, no meu coração e na minha mente. E toda vez que eu vejo um caderno e uma caneta, é como se eu ouvisse meu pai chamar assim, ó. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho! 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 E daí eu vou. E nessa troca de ideia com meu pai na poesia, tudo me encanta. Mas de repente vem um estalo. E alguém me chama. Ô, Márcio! E aí eu acordo. E eu percebo que era só imaginação. Quando eu vejo que não tem nem o meu pai e nem a Fanta. Era só poesia. Há 10 anos tem sido só poesia. Então foram 3 episódios assim que, me marcou muito, mexeu muito comigo e trouxe um crescimento assim muito grande em relação a me identificar quanto pessoa política nesse processo. Eu tinha uma visão muito distorcida do que era ser de esquerda, do que era ser de direita, do que era ser de centro-esquerda, centro-direita ou extremos, e foi um ano que acrescentou muito. A gente está falando de 2 anos aí seguidos de pandemia, com um retrocesso político enorme. A gente perdeu aí 10 anos em 3, e poder chegar aqui e acrescentar na vida das pessoas, fazer a diferença, trazer um outro olhar para as pessoas, não tem preço, né? O Extremocast, ele foi isso. Foram 3 cabeças pensando em dar o melhor e fazer o melhor para a comunidade, e eu creio que esse ano a gente cumpriu bem esse papel. Foi um ano de excelência para a gente. Espero que para vocês tenham sido um ano também de aprendizado. Eu só tenho a agradecer, né, ao Fábio, ao Will, por ter conseguido, através de uma sementinha que foi o que eu conversei com eles, a gente ter conseguido trazer um conteúdo maravilhoso, né? Agradecer a todos os nossos convidados, que infelizmente eu não coloquei aqui, né, nessa parte de reflexão, de retrospectiva, mas dizer que vocês são pessoas importantes e que ano que vem
a gente vai fazer coisas melhores. E é isso, espero que vocês tenham gostado do ano que se passou, gostado do conteúdo, continuem nos ajudando, interagindo com a gente e fiquem aí com a mensagem dos nossos colaboradores. E é isso, gente, abraço, um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, pela paciência e vamos que ano que vem tem mais. Estamos finalizando o primeiro ano do ExtremoCast, um ano que foi realmente incrível pra gente. Nas nossas avaliações aqui, eu acho que a gente cresceu muito a cada episódio, na decisão de trazer cada pessoa, como cada pessoa foi transformando o nosso jeito de pensar e de construir o conteúdo aqui durante esse ano. Começou de fato com uma ideia que o Michel trouxe, apresentou, da nossa vontade de fazer coisas juntos, até porque esse podcast é sobre política e outras drogas, e as outras drogas envolvem todo o nosso universo. A política tem muito a ver com o que a gente quer entregar de discussão, de debate, de contribuição, e nas outras drogas é a gente. Então, os nossos interesses, nossas vontades, nossas vivências. Que porra! Que é isso, rapaz? Do nada. Do nada. Do nadão. Então é por isso que, para além das discussões pesadas, teve episódios que a gente trouxe o nosso alívio cômico, porque a gente é babaca, a gente é idiota às vezes. Também a gente gosta de anime, a gente gosta de série, trazer isso também é importante, porque a gente também precisa quebrar um pouco o peso da discussão, uma coisa que a gente não quer perder. A gente não quer só ser um podcast sobre política, a gente quer ser um podcast que seja prazeroso e que entregue para as pessoas que estão aí do outro lado ouvindo tudo, um pouco de tudo. E na nossa avaliação, a gente conseguiu, a gente quer fazer muito mais no próximo ano. Tivemos momentos muito marcantes. Num dia a gente estava falando sobre algo muito sério, um episódio super pesado, como foi o nosso episódio sobre saúde mental, um episódio de extrema importância que, para mim, ele marcou uma forma de ver, uma discussão que precisa estar dentro das escolas. Então, esse foi um episódio que, de fato, eu acho que ela foi uma das viradas do ExtremoCast. E olhar para a pandemia como um gatilho do abandono. Porque o ser humano ele não foi criado, historicamente, para viver só. E de repente ele ficou isolado. Então, mas a gente não sabe o que aconteceu na história de vida daquela pessoa. Então, um dos gatilhos foi: fiquei sozinha. Acabou tudo aqui, né? Ou então, mas você não é capaz. Realmente eu sou capaz. Eu não posso nem sair da minha casa, né? E quando você fala sobre a questão da ansiedade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar sempre. Gente, existem emoções como ansiedade, que elas são vitais. Você vai viver algo novo, você tem frio na barriga, que você fala, ai, meu Deus, como é que vai ser? Você tem ataque cardíaco e soa e transpira. Isso é do ser humano. Ter essa emoção, ter este momento de o que vai acontecer é muito positivo. Então, passar por isso não quer dizer que você está tendo uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade é um negócio bem mais sério. É um negócio bem mais embaixo. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, fulano tá triste. Ficou 2 dias triste. Depressivo. Tá depressivo. Não, é depressão. Gente, calma. Ou então, nossa, minha vizinha falou que a filha dela tava com ansiedade e tomou tal remédio. Eu vou dar pro meu filho. Porque, olha, esse menino, dia de prova, me dá um trabalho. Gente, remédio, tarja preta, controlado. Qualquer remédio, gente, pelo amor de Deus. Quem medica é o médico. No caso da saúde mental, quem medica é o psiquiatra. Psiquiatra também não é coisa de louco. Psiquiatra é um cara que cuida quando a coisa já chegou assim, além do copo transbordado. Bom, a Bia traz uma parada bem legal quando ela traz esse link da pandemia e quando ela fala sobre o ser humano ser um ser social. Realmente, nós como seres humanos, quando nós fomos nos desenvolvendo, nós não fomos desenvolvendo para ser seres individuais, mas ser um ser social.
todo o nosso processo de desenvolvimento físico, ou até mesmo o nosso processo mental, nosso cérebro foi desenvolvendo para nós nos relacionarmos. Se nós pararmos para pensar, desde o momento em que nós somos concebidos na barriga da nossa mãe, que começa o processo de gestação da mulher, a gente depende do quê? Do outro. A gente já, desde o processo de desenvolvimento no útero da mãe, a criança depende da mãe para sobreviver. E após o nascimento dessa criança, o que ela depende? Da mãe, ela depende do outro. Então, desde o nosso processo de desenvolvimento, nascimento... Tem toda uma rede de cuidado ali em volta. Exato. Então, assim, a nossa vida inteira, todo o nosso processo, ele se dá com a relação com o outro. A gente depende da relação com o outro. Tanto que ela faz parte de da hierarquia das necessidades, né? Que quando a gente fala da hierarquia das necessidades, Maslow, você deve ter ouvido falar. Que é uma hierarquia que hoje eles adaptaram para a questão do marketing, na área administrativa. Muda um pouco o que é realmente a ideia da hierarquia das necessidades. E ela é basicamente assim, a primeira hierarquia, ela se dá com a satisfação de uma necessidade básica, que é vital, que é a necessidade fisiológica. A gente poder se alimentar, nutrir, fazer necessidades fisiológicas. E aí também tem as necessidades, por exemplo, de sexo, reprodução, etc. A segunda vem em relação à segurança, que é a relação da nossa segurança no nosso corpo, da nossa mente. A outra hierarquia que vem a questão social. Então você satisfez a hierarquia da necessidade fisiológica, passa para a segurança e depois vem para a social. Você vai subindo a pirâmide. Vai subindo a pirâmide. E depois vem a questão da... pirâmide, mano. Tem. Essa pirâmide dele Não tem dinheiro. Essa daí não tem dinheiro. É diferente. Depois vem a pirâmide da autorrealização. E depois, por último, vem a da estima. Não, me desculpa. A estima antes. Exato. E depois da autorrealização. Mas também eu quero trazer aqui o nosso episódio, nosso 10º episódio, que foi, acho que, a nossa grande comemoração. Assim, que a gente falou só sobre... Foi um episódio que tava super idiotas. A gente falou sobre um monte de coisa besta, rimos o tempo todo, porque é isso, assim... pra gente é uma felicidade estar fazendo isso aqui do outro lado. É o momento que a gente tá junto, é o momento que a gente se encontra. Então... trazer também um pouco dos nossos bastidores, que de fato nos bastidores a gente ri o tempo todo. Também é o momento das pessoas entenderem um pouco quem é o Michel, para além do que ele entrega nas seriedades dele no podcast. O Will também, quando está fazendo suas construções. O Fábio, quando está fazendo suas análises. Os momentos em que a gente também está só se divertindo. E eu acho que a diversão ela é um passo importante sobre política. Né? Sobre um ser político, sobre uma organização política, sobre um viver em sociedade. E o Extremocast, ele é para ser isso, né? A gente começou o podcast dizendo que a gente queria transformar a visão que as pessoas têm sobre política, que dá pra gente discutir a política de forma leve. E eu sinto que a gente tá nesse caminho e que pro ano que vem a gente tem muito mais para trazer aqui. O caminho até aqui. Como a gente falou, né, o tema de hoje é mobilizações na quebrada, mas antes a gente vai fazer um resumo, né, do que foi até esse exato momento, esses 4 primeiros episódios, né? Como assim a estrada até aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? Uma coisa que a gente tem pra dizer pra vocês logo de cara é: chegamos no último episódio da primeira temporada, né, do Extremocast. Cara, isso foi melhor do que o Lost. E pra ser bem sincero, a estrada até aqui ela foi divertida. E pensando, a gente fez 1 mês de Extremocast, né? Sim. Mano. Agora entrou parabéns, tá ligado? Da Xuxa. Solta essa porra! O processo todo foi divertido, né? Mano. Até os assuntos mesmo, a gente às vezes tem naqueles momentos sérios. Foi divertido até aqui. É o que a gente quer levar pro resto dos episódios, né? Hoje é um episódio muito especial, né? Aliás, estamos aqui os 3 de terno e gravata. É um momento muito especial, muito marcante. O último episódio dessa fase. E você deve estar se perguntando aí do outro lado, então quer dizer que o Extremocast vai dar uma pausa? Não, semana que vem a gente tá de volta. Exato. A gente já renovou o contrato já. Só pra vocês entenderem, por que a gente fala assim, foi a primeira temporada?
Foi uma temporada que a gente realmente usou para experimentar como que seria, né, o formato, como vocês aí do outro lado receberiam, né, as informações, se todo o conteúdo que a gente está passando de alguma forma está fazendo sentido para vocês, se a questão dos efeitos, que, nossos editores, eles são excepcionais na questão de efeitos especiais. Os verdadeiros filhos... Eles de marca maior, de pedigree. Tá? Zoa com a gente, é isso, assim. A gente se propôs a ser um podcast que debate sobre política de uma forma mais leve, né? Eu apresento o ExtremoCast como um podcast sobre política e outras drogas. Então, nós estamos construindo, estamos pautando, estamos pensando sobre isso e analisando tudo que foi esse ano, pontos positivos, pontos negativos, e acreditem, vem muita novidade por aí. A gente produziu, para além dos áudios, também os vídeos, a gente iniciou as nossas análises políticas, nossas resenhas literárias. Então, de um podcast a gente se transformou em um projeto muito maior, porque a gente foi percebendo que a gente pode entregar isso, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer muito mais é agradecer todo mundo aí que vem contribuindo, que participou e também está contribuindo, ouvindo, mandando feedback pra gente. É isso. E escuta o Fábio. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Reis, né? Ficou pra mim uma missão bem... uma responsa, na verdade, né? Falar sobre o nosso encerramento, né? Estamos aí finalizando as atividades aí de um ano que foi muito da hora pra gente. Eu, o Michel, o Will, a gente iniciou o ExtremoCast esse ano aí, foi uma surpresa muito bacana, muito positiva. Acho que a gente nem chegou a imaginar o quão longe a gente ia com esse podcast, as pessoas que a gente ia alcançar. A gente começou com uma ideia mesmo de tipo, vamos juntar, vamos fazer coisas juntos novamente. A gente reconstruiu uma relação entre os três, né? Tipo, foi passando o tempo, cada um seguiu o seu caminho, e o ExtremoCast é a junção, né? Desse retorno aí que, foi muito bacana. E foi muito bacana porque a gente pôde contar com o apoio de vocês aí, que sempre estão nos escutando, estão curtindo as nossas idiotices aí, né? Como o Will trouxe, e foi tipo meio que virou o bordão do ExtremoCast, né? É um podcast sobre política e outras drogas. E... sabe, foi um percurso muito interessante, porque eu observei muito o Will e o Michel crescer discutindo política, e eu meio que, tipo, chegou uma hora que eu tive que lutar pra gente falar assim, não, mano, vamos manter as outras drogas, porque as outras drogas é o que define a gente, é as coisas idiotas, é as besteiras, é as risadas, e é isso, casou, a fórmula deu muito certo. E foi muito legal, foi muito divertido, trouxemos episódios muito interessantes, conversas muito fantásticas. O pessoal que somou aí com a gente durante o ano, a Bianca, o Paulo Ricardo, o Edu e o Rodrigo, que vieram aí com uma conversa muito bacana sobre a luta LGBTQIA+, né? E, foi um caminho muito da hora. Eu acho que é uma responsabilidade muito foda lembrar, né, de algum desses momentos aí, porque foram ao longo de 25, 26 episódios que a gente construiu uma identidade. A gente se reconheceu, de certa forma, quanto comunicadores, e também aflorou muito um lado que eu resistia bastante, que era esse lado militante, né? A partir do momento que você começa a discutir política, que você começa a defender uma posição política, um lado, você acaba militando, né? É uma forma diferenciada de militar aí, mas você acaba colocando a sua opinião, e você não tem como fugir disso em determinado momento, então ou você assume ou você paga demência, né? E o ExtremoCast veio muito com essa responsabilidade de se posicionar politicamente, porque é um fato,
se posicionar politicamente, mas também respeitando as outras vertentes da política, desde que haja um diálogo correto, né? E sobre isso também foi um ponto que acho que pro pessoal de cada um ele agregou muito. E como eu disse, foram convidados aí que também sempre trouxeram informações pra gente. Teve a Paulinha que, vai ser uma futura advogada aí, que vai conseguir a carteirinha dela da OAB. Sim, uma das minhas bases, e eu vou focar muito em trabalhar isso, é pessoalidade. Ah, mas pessoalidade o quê? Eu quero realmente entender a dor do cliente. Não é chegar e falar, muito legal, me dá o dinheiro. É entender. Eu tô trabalhando junto com uma advogada agora parceira, num caso trabalhista muito sério. A moça, ela saiu de licença maternidade e não tá recebendo dinheiro nenhum. Eu passei por isso. Eu fiquei afastada pelo INSS e eu consegui pagar a faculdade, vencer tudo, porque eu tinha pai e mãe perto. E se eu não tivesse? Ela não tem. Então eu tô caindo matando mesmo. Vamos pegar tudo. Bora, eu entendo a sua dor. E é isso que eu vou trabalhar, a galera não entende. Quando eu chegava, eu trabalhava em Osasco, no fórum de Osasco, para uma faculdade. Eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Eu saía de casa às vezes 5 e chegava atrasada. Quando eu falava porque eu chegava atrasada, eu ouvia assim, sai mais cedo. Eu chegava da faculdade 1 hora da manhã. Como que eu vou sair 4 horas da manhã? Mas eu ia. Eu ia grávida de Dona Helena, mas eu ia. Então, eu vou prezar e eu vou totalmente trabalhar por isso. Eu quero entender a dor, não é chegar lá e... como você falou, fazer o quê, né? Não é fazer o quê, a gente precisa entender. Eu entendo a galera aqui. O que eu vou pregar é ressocialização. Aconteceu na minha família, pode acontecer na sua, pode acontecer comigo. Quem garante que um dia ou outro aí alguém pode fazer mal pro meu filho? Você acha que eu não vou pegar essa pessoa? Ai, que direito, foda-se. Meu filho, eu vou pegar essa pessoa, vou dar um pau nela, que ela nunca mais vai pensar em chegar perto de um filho meu. Ai, Paula, mas você tá falando isso? Porque eu sei a dor do meu filho. E você é ser humano, né? Você não tem sangue de barata. Exatamente. E por que eu não vou pensar assim com uma pessoa que tá lá numa cadeia, que ele dorme com um monte de rato passando em cima dele, ele dorme com uma pingueira em cima dele, ele dorme com guarda dizendo que vai matar ele ou com gente ameaçando a família dele. Por que eu não vou pensar isso? Qual a diferença? Ai, porque é bandido. Gato, bandido pode ser você que pega uma bolacha escondida na padaria e sai andando. Ai, mas... gente, qualquer pessoa... se você pega um bilhete único emprestado da sua mãe, que não paga a passagem, e passa ali embaixo e vai até Parelheiros, você cometeu um crime? Ah, não cometi. Cometeu. Você só não cometeu de tão grave, mas você cometeu. E por que eu vou tratar ele, que fez um pouquinho mais grave de você? Sabe, teve a Bianca, teve o Rubão que colou para somar muito, falando um lado social e psicológico também, que precisa de um outro olhar, precisa de quebrar as barreiras que a sociedade coloca mesmo, né, psicologia, você ter um autocuidado psicológico, você olhar para sua saúde mental, é um direito que todos devem ter, não é só para uma elite. Eles construíram isso com a gente, eles mostraram que sim, é possível. Que é um tabu colocado pela sociedade, mas sim, é totalmente possível, né? E, mano, teve muita coisa boa mesmo. E é isso, gente. O podcast, ele tá encerrando esse ano. A gente também é filho de Deus, a gente precisa descansar. Agora vem aquele momento de curtir as festas de final do ano, se aproximar um pouquinho mais da família, dar esse momento de reflexão, mas com uma boa notícia: ano que vem a gente vai voltar com tudo, sabe? Tem muita coisa boa vindo por aí. A gente vai pegar agora o começo de janeiro para fazer nosso planejamento e já estamos com muitas ideias bacanas. Vai ter resenha, vai ter críticas. A gente vai montar uns quadros da hora. E tudo isso hoje vai ser possível graças a vocês, que sempre apoiaram a gente, que sempre estiveram ali, com paciência para ouvir a gente. Alguns riram, alguns choraram e alguns surtaram, porque é isso, né? Se não for pra incomodar a gente, também não existe, né? Então, pra você que deu seu dislike, mas que também deu seu like, muito obrigado. Ano que vem a gente vai estar aí. Eu espero que você continue nos acompanhando. Problema
pro mal, não vai fazer diferença porque a gente veio pra causar, realmente. A gente veio pra fazer diferença aqui na quebrada de Parelheiros. E de Parelheiros pro mundo, né? A gente conta aí com o apoio do Espaço Camoelo, que acho que se não fosse esse espaço também, muita coisa não teria sido construída. É um apoio muito grande, né? A gente vem aí com a Bazinga Produções, que é toda a nossa comunicação digital. Eles cuidam da gente direitinho aí, é formado por uma equipe muito bacana, sabe? É uma galera que, sempre tá presente com a gente, dando o maior apoio. E, gente, uma dica, Nossa, ficou horrível, ficou uma bosta, não tem dica nenhuma. É isso, uma coisa que eu queria falar que eu acho que é muito importante colocar aqui é que nós três somos extremamente gratos a todo o apoio que vocês deram aí durante o ano. Eu e os meninos desejamos a todos boas festas aí. Um 2022 que venha, sabe, forte, que a gente supere esse momento político horrível que a gente vive no nosso país. Que venha pelo menos um representante independente, se for esquerda, se for direita. Eu particularmente prefiro que venha alguém de esquerda, mas que venha alguém pra realmente, sabe, dar um jeito no nosso país, porque ele tá uma situação muito triste pra gente que é aqui do Brasil, que, a gente voltar pra extrema miséria aqui, ver pessoas passando fome, é complicado, é muito triste. Que vamos torcer para que a gente finalmente coloque um ponto final nessa pandemia, que, mais de 600 mil mortes por negligência de um genocida aí. Não é legal, cara, não é uma coisa bonita, é até triste de falar no momento que é para ser alegre, né, de finalização aí de projeto, aliás, finalização de um ano de projeto. Mas com a boa notícia de que a gente logo vai estar aí novamente, atormentando vocês toda sexta-feira e com muito conteúdo novo. Gente, brigadão de coração. Eu, o Michel e o Will vamos estar aí de volta ano que vem e é por vocês. Vocês que deram esse total apoio pra gente aí. Então, muito obrigado de coração e nos vemos em 2022, né? É isso aí. Tchau, tchau. Olá, aqui é o editor do Extremocast. Quero agradecer também pelo feedback em relação à edição. Também agradecer a esses 3 senhores que sempre dão brechas para eu tirar uma com a cara deles. E levarem isso com tranquilidade. É uma honra editar essa bagaça. Um feliz 2022 e voltamos em janeiro com muitas novidades.